A paz do Senhor, queridos irmãos. Chegamos aqui, né, irmãos, mais uma vez para falar da palavra de Deus, para falar do nosso serviço, né, irmãos? Não é invadindo o seu lar, não é invadindo o seu celular, é para invadir o teu coração e oferecer, você ainda que não aceitou Jesus, oferecer Jesus, né, amados? Jesus é a única solução para esse Brasil, para a nossa vida, para a nossa família, irmãos. Um bom dia aos nossos amigos também que vão assistir, né? Aqueles que não são meu amigo, aqueles que não gostam de mim, né, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Porque a Bíblia diz que a gente tem que orar por nossos inimigos, né, amados? Porque não tem galardão nenhum se orar por aqueles que nós amamos. Nós temos que orar por aqueles que não querem saber de nós, que defamam. Amados, eu venho aqui nesta manhã, engripado ainda, queridos. Vocês me perdoem se eu tiver que tossir aí, porque eu estou engripado. Muita chuva, muito frio. E eu quero ler com os irmãos no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 1 e 2, irmãos. Que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, amado, é a nossa salvação que está chegando para nós, né? Se nós aceitarmos o caminho que é Jesus Cristo, o caminho que nos leva à salvação da nossa alma. E nós temos que parar um pouco, amado, e sentirmos, a palavra de Deus com a razão, porque tem muitos irmãos. Ontem eu estava olhando uma live, falando na emoção, falando, em vez de falar da palavra de Deus, passou a tarde toda falando dos crentes, que os crentes são isso, os crentes são aquilo. Mas quando Deus coloca um pastor, amado, para falar como nós estamos falando no YouTube, nós temos que falar que pode até ser, mano. Todo mundo tem defeito, mas não podemos fazer mais. Não ficar acusando. O fulano é fofoqueiro, fulano é isso, fulano é aquilo. Nós, como pastores e profetas de Deus, irmão, nós temos que dizer somente assim: não pode mais fazer. Temos que renunciar, arrepender-vos. Mas Jesus nos chamou ao arrependimento, O significado, irmãos, básico de arrependimento é voltar-se ao contrário. Os irmãos entendem? O significado básico do arrependimento é voltar-nos ao contrário. Se nós fazíamos uma coisa errada, aquela coisa nós não podemos fazer mais, e vamos voltar do errado, então, e fazer o certo. Meu querido? Sei que é difícil, irmãos. Costumes de 30, 20, de 50 anos, amado? Se é uma criança, pega tudo que é costume, amado? É só deixar um pouquinho, pega o costume do amiguinho. Deixar outro pouquinho, pega o costume do outro amiguinho. Que dirá um adulto, que tem a vida inteira de costumes. É com muita oração, com muito amor e com muito discernimento de Deus, irmãos? Porque o profeta, amado, e o pastor, ele está num plano espiritual. Ele não está num plano carnal, de briga, de desavença, de desafios.
Eu tenho muitos homens de Deus aí que pregam no YouTube respeitado, irmãos. Eu respeito eles como homens de Deus, porque acho que a mensagem deles muitas vezes vem de Deus. Né? Vem de Deus, muitas das vezes das mensagens é diretamente de Deus. Mas quando que eles começam naquela ilusão de olhar para cima assim e dizer, Jesus, eu vou falar. Eu falo. Eu fico pensando assim, será que Elias fazia isso? Será que Elias olhava para Deus, Deus, eu vou falar. Eu vou falar o que eu sei, eu vou falar o que eu... Se tu é profeta, se Deus está te mandando falar, doa quem doer, custe o que custar, pode custar até a tua vida, pode custar até a tua vida de ser livre, tu ir para a cadeia, mas se Deus te mandou falar, tu não fica dizendo assim, vou falar, olha que eu falo. Isso aí é meninice. Isso aí é para quem não tem Deus. Irmão, se Deus me revelar e eu sei ver que é de Deus, porque eu tenho o alicerce, né, mano, do arrependimento, cada vez mais, eu pego e falo, porque eu tenho certeza que Elias, a hora que Deus dizia assim, ó, vai lá e fala. Fala a Jezebel isso e isso, aquilo. Fala a Acabe isso e isso, aquilo. Ele chegava lá e falava. Tomava soco, tinha que fugir para a caverna, né, viver lá escondido, mas ele falava. Ele não ficava igual esses homenzinhos aí do Satanás, dizendo, eu vou falar. Pode deixar que eu falo. Oh, rapaz, não brinca com Deus, rapaz. A Bíblia diz que nós temos que respeitar o nome de Deus. Né? Não falar o nome de Deus em vão. O cara, olha, eu vou falar, olha que eu falo. Se contrariar o bonito, olha que eu falo. Mas se é de Deus, rapaz, pode falar. Se ir preso, vai pregar lá dentro da cadeia, vai salvar lá dentro. Né? Ah, mas eles me processam, mas eu não tenho dinheiro. Se me processar, eu só preso. Daí preso eu prego dentro da cadeia lá. E vai ser uma benção, porque lá de repente tem alguém que respeita a palavra do Senhor e respeita os homens de Deus. Né, irmãos? E daí, como nós temos falando de Elias, já, amados, um dos maiores profetas da Bíblia, respeitado, nós vamos falar de altar, irmão. Coisa que eu também não estou vendo entre os profetas de Deus, os pastores de Deus, no YouTube, na internet, eu não estou vendo o altar deles. Não estou vendo, eu estou vendo ele está com uma câmera GoPro, que eles gostam de falar. Eu tenho um celularzinho aqui, irmão. Por isso que a imagem sai meio assim, ó. Mas eles têm uma câmera GoPro, né? Tem celular de 5, 10 mil. Tá bem, não faz mal. Tomara que tenha cada vez mais. Mas tem que ter alicerce, irmão. O que é o alicerce do profeta, o alicerce do pastor? Elias, né, mas quando foi profetizar contra os 480 profetas de Baal, ele não saiu assim como estão saindo agora, gritando, eu vou falar, Deus, eu falo, Deus, olha que eu sei das coisas, Deus, olha que eu vou para a favela e os outros não vão, grandes coisas, rapaz. Né? Cada um tem o seu chamado, cada um Deus manda para onde quer. Esses pobres missionários que estão lá na Etiópia, lá na Índia, para aqueles lados lá onde é que as fomes tá braba a coisa lá, ok, o sofrimento deles. Aqui no Brasil, a coisa mais boa é ser pastor e profeta, chega na casa dos irmãos, é uma benção, os irmãos tratam bem. Né? Pode ser que os outros, né, alguma coisa, porque nós estamos contra o mundo, mas os irmãos, né, mas eu acabei acometido uma enfermidade aí porque não vigiar, comia demais, chegava nas casas, era coisa, oh, chegou o pastor, chegou o profeta, chegou o missionário.
era um banquete. Faz 25 anos que eu estou vivendo da fé, irmão, vivendo da fé. Uma pedra no meu alicerce. Já ganhei carro e Deus diz assim, não é da minha vontade. Não é da minha vontade que tu pega esse carro. Devolvi a chave pro irmão. Porque eu quero ter um alicerce com Deus. Alicerce com Deus, com o ser humano não. E daí nessa live, irmãos, o pastor disse que eu não entendia de Bíblia, porque eu inventei de contrariar ele um pouquinho ali, mandei uma mensagem. Ele disse que eu não entendia de Bíblia, que eu era rico, porque eu estava mexendo no dinheiro. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo para o YouTube, agora para a página da igreja, dizendo, irmãos, o meu alicerce. O meu alicerce está no YouTube. Os irmãos vão ver a minha casa, vão ver a nossa igreja, vão ver onde eu moro, vão ver a minha família, vão ver a minha esposa, vão ver que a minha esposa é crente, não usa batom, não usa brinco, não corta cabelo, não usa calça. Ah, mas como o pastor falou para mim aquele dia da live, mas o que era pecado há 20 anos atrás, agora não é mais. Mas como não é mais? A palavra de Deus diz que a Bíblia não vai mudar. Vai passar, ó, tu não entende de palavra, pastor? Vai passar o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Esse pastor também, ó, mas os inventores diziam assim, e quer ser santarrão, graças a Deus. Daí eu dei um glória. Sabe por causa do quê? Porque a Bíblia diz, aquele que ser santo se santifique-se mais ainda.